Olá, tributos, tudo bem com vocês? Eu sou a Nicole Daniele e no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre a violência do livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Quando o livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes foi lançado, muita gente ficou chocada com a violência do livro, considerando ele muito mais violento do que a saga. As cenas que tem no livro são cenas extremamente fortes. Os tributos ficam no zoológico, isso já é um grande impacto. Eles são transportados em um trem de carga, são tratados como animais. Quando eles se machucam naquele bombardeio que teve na arena, das bombas explodindo, eles são tratados por um veterinário. Ainda falam que tá tudo bem, porque é o melhor veterinário da cidade, a melhor veterinária. E tudo isso chocou muito e mostrou como o tratamento dos tributos era muito cruel, como tinha muita violência, e não só nisso, mas também violência na capital, porque mostra a cena de canibalismo, que eles cometeram na guerra, enfim, várias atrocidades, e muitos fãs falaram que esse livro é muito mais violento do que Jogos Vorazes, e eu tô aqui hoje pra analisar com vocês se isso é verdade ou se isso não é verdade. Toda a trilogia de Jogos Vorazes, a gente vê os jogos com uma lupa de luxúria, uma lupa de luxo e de entretenimento, que a Capital faz isso e que isso transmite para todos os leitores e todas as pessoas que assistem os filmes de Jogos Vorazes. A gente vê todo aquele glamour, nossa, o desfile dos tributos, como eles estão lindos, cheio de pompa, também na entrevista, então tudo isso é muito glamourizado, tem também muita comida, muita fartura, os tributos são tratados assim, de forma extremamente boa, entre aspas, né, porque às vezes as pessoas são bem, não tem nada de empatia com eles e com o que eles estão passando, porque eles realmente acham que os Jogos Vorazes é uma coisa boa e que eles deveriam estar honrados com aquilo, de alguma forma, a alienação da capital é extrema. E a única pessoa que chega pra Katniss e no filme fala pra ela que não vê por que parabenizá-la por estar nos jogos é o Sina. Mas de resto, todo mundo muito feliz, falando que é uma honra representar o 12. E isso a gente não vê em A Cantiga. Na Cantiga, os tributos são extremamente desvalorizados, tratados com extrema desumanidade, eles não recebem comida, eles têm raiva e, tipo, ninguém percebe. Eles são transportados, como eu já disse, em trem de carga. Então, a gente já tem esse baque inicial da tratativa dos tributos e a gente começa a pensar, nossa, como era extremamente mais violento a tratativa dos tributos. Eles eram extremamente desumanizados, eles eram tratados como animais. Em Jogos Vorazes, na trilogia, nossa, os tributos são tratados super bem, eles são arrumados, preparados, o tratamento deles é super especial, mas a gente também tem que entender o porquê desse tratamento especial e por que em A Cantiga nós não tínhamos esse tratamento e em Jogos Vorazes passou a ter esse tratamento totalmente diferente. No livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, o pessoal da Capital, os idealizadores, todo mundo tá tentando bolar um jeito de fazer com que os Jogos Vorazes seja atrativo. Porque nem as próprias pessoas da Capital não estão querendo assistir mais os jogos, porque acham os jogos extremamente desumanos e não vem, tipo, necessidade de colocar crianças se matando. Então a aderência e a audiência dos jogos é muito baixa e eles estão tentando fazer alguma forma de conseguir aumentar essa audiência. Então, nesse momento, eles não tinham preocupação em endeusar os tributos, tornar eles celebridades. Não, eles só queriam, no primeiro momento, quando os jogos começaram, punir os distritos. Só que quando a aderência da capital ficou baixa, eles precisavam do apoio da população da capital e que a população da capital começasse a assistir os jogos. Então, não dava mais para tratar os tributos daquela forma, porque eles perceberam que o pessoal da capital precisava criar um laço, um vínculo com os tributos para conseguir torcer por eles, apostar neles, mandar dádivas para eles. Então, eles precisavam mudar toda essa dinâmica que eles estavam fazendo, porque só jogar eles numa arena todos os anos com um monte de arma para se matar não estava mais funcionando. Então, que na edição em que se passa a Cantiga, eles têm a brilhante ideia de dar para os tributos mentores que são alunos da capital. Talvez juntando jovens da capital com jovens dos distritos, a aderência e a audiência dos jogos fique maior, as pessoas vão se interessar mais para entender essa mudança, para entender como que vai ser essa dinâmica entre mentores, tributos, mas só isso não adianta. Os tributos ficam no zoológico expostos e talvez esse laço dos tributos com o pessoal da capital poderia ajudar de alguma forma. De fato, as pessoas da capital começam a criar um vínculo maior
com os tributos, eles mandam comida pra eles, levam comida, tudo mais. Só que assim, continua que os tributos estão famintos, eles não estão com uma aparência estética pra capital nada bonita, todos eles muito doentes, muito famintos, como eu já disse, tratados de forma assim desumana. E vocês sabem, quem já leu, que no decorrer dos jogos acontece um monte de tragédia. Tem as bombas que na arena que fazem com que alguns tributos morram, algumas pessoas, alguns mentores da capital também. Tem também aquela. Spoiler, a letra de spoiler. Acontece um assassinato, um tributo, uma tributa mata a mentora dela. Então acontece, assim, vários desastres que faz com que essa edição não seja um sucesso, mas que eles percebem que algumas coisas precisavam sim mudar para que nas próximas edições as pessoas começassem a gostar dos jogos. Eles começaram a implantar entrevistas dos tributos, começaram a colocar um apresentador, né, para ele apresentar todos os jogos e mostrar assim com mais ânimo os jogos vorazes. Tudo isso para que a capital gostasse assim, e interagisse mais com os jogos. E isso até que deu certo, porque quando os jogos começavam, falam que tipo o pessoal da capital ficava em volta da arena, torcendo com a blusa dos seus tributos favoritos. Então a aderência aumentou consideravelmente, apesar dessa edição não ser perfeita. Além disso tudo, da entrevista e dessas outras mudanças, eles também implementam um sistema de apostas e também as pessoas podem patrocinar os tributos que estão na arena. Então tem um sistema de dádivas que é implementado nessa edição. Então são essas as mudanças que fazem com que o pessoal da capital comece a aderir mais aos jogos e apoiar mais os jogos, porque vê aquilo agora como um evento realmente esportivo, onde eles podem apostar, tudo mais, torcer pelos seus favoritos. E começa aí essa mentalidade dos jogos que a gente vê na edição da Katniss. Então vamos agora para a edição da Katniss, onde todas essas mudanças já estão implementadas e já estão no seu auge. Na edição da Katniss a gente vê, como eu já disse, um tratamento totalmente diferente. Os tributos, nossa, são extremamente glamurosos, lindos. Mas a gente tem que pensar em uma coisa. Na edição de A Cantiga, a capital, os apresentadores, os líderes viam os distritos como animais. As pessoas dos distritos eram animais para eles, não eram nem sequer humanos, não mereciam um tratamento humanos, tanto que mandam uma veterinária para cuidar deles quando eles estão doentes. E tipo assim, muitos deles salvaram mentores que estavam lá. A gente sabe disso. A Lucy Gray ajudou o Snow quando ele estava lá, quando teve aquele bombardeio. E eles eram tratados como animais. Isso é fato quando eu também não quero... Eu sei que já foi lançado há um tempo, mas eu também não quero dar spoiler pra vocês. Mas em um determinado momento, um tributo morre na arena e questiona a mentora dele de como ela tá se sentindo. E ela fala que esse tributo era uma pessoa muito boa. Aí o apresentador fala, muito boa como um cachorrinho, né? Ela fala, não, como um ser humano. E aí o apresentador fica meio desconcertado e acaba a entrevista. Então aí a gente já percebe o quanto eles não conseguem imaginar e associar a ideia de que pessoas dos distritos são tão humanos quanto eles. E, ok, essa mentalidade em Jogos Vorazes, na primeira edição que a Katniss e o Peeta participam, mudou. Porque assim, a gente vê eles, assim, com todo aquele glamour, tratados super bem. Então eles não são tratados como animais. Será? Será mesmo que eles não são? Por que eles estão sendo tratados bem? Porque eles são humanos e merecem ser tratados bem? Ou porque se eles não forem tratados bem, se eles não estiverem esteticamente bem, bonitos, atraentes, a capital não vai se importar de assistir os jogos, não vai gostar de assistir os jogos, não vai se atrair por eles, não vai apostar, não vai patrocinar e a edição vai ser um fracasso. Gente, com certeza era essa a segunda opção. Eles não estavam tratando os tributos porque eles mereciam ser tratados como pessoas do jeito que eles eram, porque eles eram importantes. Não, eles só eram tratados dessa forma para ser atrativo para os jogos. Até porque se a capital sequer se importasse com os tributos, não existiria mais Jogos Vorazes, não é mesmo? Isso fica muito claro que tudo que é feito, todo o tratamento que dão para os tributos é apenas para que a capital se sinta atraída por eles, para que a capital goste. Em uma parte em que a Katniss cita que ela acha muito curioso que na arena nenhum menino tem barba, nenhum garoto tem barba no rosto e nenhuma menina tem nenhum pelo no corpo. Tanto é que quando ela chega na capital, uma das primeiras coisas que fazem nela é depilar ela todinha. E aí ela acha isso interessante, curioso, né?
E aí no segundo livro ela vem falando que ela entende por que isso acontece. Eles fazem isso para que as pessoas aparentam ser mais novas e sejam, de certa forma, mais atraentes pro pessoal da capital. Porque um garoto não tem barba. Homens têm barba. Uma garota não tem pelos no corpo. Mulheres que têm. Então eles precisavam ser mais novos para que a capital se interessasse por eles. Então faziam isso. Então isso já mostra como tudo que é feito neles é só pro pessoal da capital gostar. Pro pessoal da capital ser atraído por eles. No final das contas, e no final de tudo, os tributos nunca saíram daquele zoológico. Eles ainda estão lá. Eles são tratados de forma melhor? São tratados de forma melhor. Mas não porque eles merecem. Não porque a capital quer tratar eles bem. Não. Eles só são tratados de forma melhor. São tratados bem, né? Dão comida, toda assistência, tudo que eles precisam, só para que eles ficassem bonitos, fortes, para participar dos jogos, para as pessoas gostarem deles, apostarem, enfim, tudo que eu já disse aqui para vocês. Então, Nicole, afinal de contas e no final de tudo, a cantiga é mais violenta ou não é mais violenta? Sim, gente, a cantiga é mais violenta de certa forma, porque a gente vê todo esse tratamento desumano que eles têm. Mas o que eu quero mostrar aqui pra vocês é que a gente entende de forma bem clara que os tributos só são tratados de forma melhor em Jogos Vorazes pro deleite da capital e não porque eles merecem. Então, assim, de certa forma, e é totalmente isso, eles ainda são animais pra capital. Eles não deixaram de ser animais. Se o pessoal da capital não se importasse com isso, se eles tivessem ok com só ser uma carnificina e não ter todos esses eventos e os tributos não serem atraentes, eles iam ser tratados, continuar sendo tratados daquela forma extremamente desumana. Então, eles não estão fazendo isso pelos tributos, e é isso que precisa ficar bem claro pra vocês. Como muitos já sabem, a Suzanne Collins, ela não escreve o que a gente quer que ela escreva. Ela escreve o que ela precisa falar e muitas vezes o que ela entende que a gente precisa ouvir. A cantiga veio pra isso. Ela veio pra muitas questões são tratadas, mas uma das questões é essa: tirar essa lente de glamour que a gente tem em Jogos Vorazes. Porque muitas vezes a gente critica, taca pau no povo da capital, mas a gente faz a mesma coisa que eles. Ou vai falar que a gente nunca torceu pela Katniss, que a gente nunca ficou feliz quando a Katniss mata o Marvel, porque a gente tava morrendo de ódio que o Marvel tinha matado a Rue. Ou a gente não fica feliz, eu sei que muita gente gosta da Clove e tudo mais, mas no livro, a Clove, ela fala que vai torturar a Katniss antes de matar. Não com essas palavras, mas ela fala: eu vou te matar de forma lenta, eu vou arrancar primeiro seus lábios e tudo mais, vou acabar com o seu rosto, enfim. Vai matar a Katniss de forma lenta pra ela sofrer muito. E aí, a gente, quando o Crash chega e mata a Clove, a gente fica: nossa, bem feito, morreu, ninguém mandou fazer isso, ninguém mandou matar a Hulk, não sei o que, falou da Hulk desse jeito. E a gente começa a torcer, meio que inconscientemente, pelos jogos, pela Katniss, pelo Peeta, e enfim, pelos nossos favoritos, que é a mesma coisa que a Capital faz. Então, quando a gente chega em A Cantiga e tiram esse leque de competitividade e de carreirismo e de inimigo e de jogos e essa parte esportiva maníaca dos Jogos Vorazes, a gente fica chocado. Tipo, gente, como é que fazia um negócio desse? Mas eles continuavam fazendo. E muitas vezes a gente apoia, a gente torce e depois taca pau no povo da capital. Então, isso foi muito importante na cantiga pra gente perceber o que a gente tá torcendo, o que a gente tá pedindo. A gente vê muitas vezes o pessoal pedindo mais Jogos Vorazes, mais livros de Jogos Vorazes, mais livros sobre os jogos do Hammett, livros sobre os jogos da Joana. Por que a gente tá pedindo isso? Porque a gente se afeiçoou pelos jogos e a gente quer mais Jogos Vorazes, mais carnificina, mais crianças sendo mortas, pra gente ter esse entretenimento. Ou a gente tá querendo esses livros, porque eu gosto muito do Hammett, porque eu quero saber a história dele. Se você quer muito saber a história do Hammett, não necessariamente precisam ser os jogos dele. Podia ter um antes e um depois dos jogos e como que mudou a vida dele, como que era a vida dele antes. Mas muitas vezes a gente sabe que a gente quer os Jogos Vorazes porque a gente gosta desse entretenimento. Então, a gente precisa tirar esse leque e ver realmente o que é os Jogos Vorazes. Os Jogos Vorazes da cantiga para a edição da Katniss não mudou a sua essência, continua sendo a mesma coisa. Eles colocando crianças para se matarem e inconscientemente, intrínseco de todo mundo, sabendo que aquelas pessoas são animais, porque é isso que a capital pensa e sempre continuou achando. Eles sempre se acharam superiores. E isso não muda. Não importa o quanto de roupas chiques eles colocam nos tributos, o quanto eles arrumem os tributos, o quanto eles façam com os tributos pareçam ser da capital, não vai mudar essa mentalidade deles, que continuou mesmo 75 anos depois. Então, pessoal, sim, a cantiga é mais violenta.
mas a gente precisa sim fazer essa reflexão. Eu sei que tudo isso é ficção, e eu sei que eu falar, eu quero os jogos do Hamilton e tudo mais, ou gostar de ver os Jogos Vorazes, não faz de mim uma pessoa da capital necessariamente, mas a gente precisa fazer essa reflexão, porque a ficção, e principalmente a Suzanne Collins, vem para trazer reflexões nas nossas vidas, e a gente precisa pensar, será que se isso acontecesse de verdade, será que se os Jogos Vorazes, sei lá, se começasse hoje, vamos ter os Jogos Vorazes, a gente iria abertamente contra, ou será que ao passar dos anos a gente ia ficar tão alienado igual o Capital que ia gostar dessa competição? A gente precisa sim fazer essa reflexão e ver o que a gente está apoiando, o que a gente está pedindo, e pensar, de fato, sobre esse assunto e o quanto a gente gosta dos Jogos Vorazes e se preocupar em nunca ser a pessoa da capital que torce pelos jogos e, enfim. Mas essa reflexão que eu queria trazer nesse vídeo pra vocês e que eu acho importante a gente fazer quando a gente pega a edição da Lucy e a edição da Katniss. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Vocês pediram pra fazer mais vídeos de A Cantiga e eu vou tentar fazer mais vídeo, produzir mais conteúdo sobre esse livro, que ele é fantástico, incrível. Eu amei muito, já falei pra vocês na resenha que eu fiz dele. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Contem a sua opinião pra mim aqui nos comentários, se você acha que A Cantiga foi mais violenta, se você acha que A Cantiga não foi, o que vocês acharam. Sempre vejam na descrição aqui no vídeo, que eu sempre dou sugestões pra vocês de páginas para seguir. E é isso, gente. Um beijo e que a sorte esteja sempre a seu favor.